Oi, eu sou a May Carvalho do Agora Que Eu Sou Crítica e hoje eu vim falar sobre falta de comunicação. Este é um novo quadro do canal que eu resolvi falar sobre coisas que eu gosto muito ou que eu desgosto muito na literatura, e eu gosto dessa coisa de criticar, né, gente? Não é à toa que o canal chama Agora Que Sou Crítica. Então, a primeira coisa que eu vou falar é de um clichê muito utilizado na literatura que vem me irritando profundamente, que é a falta de comunicação. Então, eu estava lendo Restaura-me, da Tahereh Mafi, o quarto livro da série Estilhaça-me. E enquanto eu li esse livro, tinha uma coisa que me incomodava muito, que era o fato de que a Juliet e o Warner não conversavam. Os dois não falavam o que estavam sentindo, não falavam sobre os planos para o futuro, não falavam sobre nada. Eles não conversavam. E eles não conversavam, e isso foi gerando uma tensão entre os dois e uma certa rejeição. E aí estourou a bomba total nessa história, porque o Warner não contou certas coisas para a Juliet. E isso me irritou profundamente, porque eu adoro os livros da Tahereh Mafi, porque eles saem fora da casinha. E quando ela utilizou desse clichê tão ridículo de falta de comunicação, eu fiquei muito irritada, porque eu acho que existem maneiras muito mais criativas e instigantes do que em simples falta de comunicação. E foi assim que eu comecei a pensar em vários outros livros que eu gosto, mas que tem a tal da falta de comunicação. Vamos começar pelo clássico, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta são o típico casal que não conversa. Primeiro, eles se encantam pelo outro antes de saberem que são de famílias que se odeiam. Segundo, quando a Julieta resolve fingir a sua morte, ela não conversa com o Romeu. Ela manda uma carta, mas essa carta não chega. Mas ao invés dela conversar com ele, procurar ele pra falar, não, ela simplesmente resolve fingir que está morta e não conversa com o Romeu. Nem manda ninguém avisar pro garoto que ela vai fingir que está morta. E aí o que acontece? Ele chega lá, vê que ela está morta e se mata. E ela, depois que acorda do coma, encontra ele morto e se mata. Ou seja, a falta de comunicação causou a tragédia desses dois. Então, mais pra frente, temos Orgulho e Preconceito. E o que acontece nessa história? Falta de comunicação. O Mr. Darcy não conversa com a Elizabeth, não conta para a Elizabeth que ele não gosta daquele soldado, que eu esqueci o nome, porque ele é um grande pilantra. E o que acontece? A irmã dela acaba fugindo com esse cara. E se o Mr. Darcy tivesse conversado com a Elizabeth, explicado o seu lado da história, isso não teria acontecido. E não só o Mr. Darcy não conversa nessa história. A Jane também não fala, não demonstra que está atraída pelo amigo do Darcy. E o que isso gera? Gera desconfiança. Então, minha querida Jane Austen também errou na hora de escolher os problemas conjugais. Como vocês podem ver, a falta de comunicação não é uma coisa que acontece só nos livros atuais. Pelo contrário, temos nesses livros antigos. Por exemplo, também em E o Vento Levou, a Scarlett se sente atraída pelo Rhett e em momento nenhum ela conversa com ele. Ela não fala que está apaixonada por ele. Ela deixa o romance dos dois degringolar estrada abaixo. E o que acontece? Os dois não ficam juntos. E aí vamos pros YAs, né, gente? Vamos falar então de mais autores que eu adoro. Por exemplo, Colleen Hoover, que em Métrica não faz com que o casal converse para descobrir que eles são aluno e professora. E o que acontece nisso? Um sofrimento sem fim. Durante 2 livros eles ficam sofrendo porque eles não têm a mesma idade, porque eles não conversam, porque eles não falam dos ex-namorados. Isso é um grande problema e a história só é sofrimento porque simplesmente os dois não resolveram falar: eu ainda estou na escola, ou eu dou aula na sua escola. Temos também da Colleen, Novembro 9, que é apenas o fundo do poço. Porque esse livro, eu não vou contar muito, mas todo o problema desse livro é simplesmente pela falta de comunicação. Se esse casal tivesse conversado, as coisas poderiam ter sido feitas de outras maneiras. E tem também, né, o caso das pessoas que gostam de não conversar sobre. Como, por exemplo, a Kelsey em A Maldição do Tigre.
mais precisamente em O Destino do Tigre, porque a garota não abre o jogo com Kishan, que ela sempre foi e sempre será apaixonada pelo Rain, e não abre o jogo com o Rain, de que na verdade ela tem medo de ficar junto com ele porque ele tem um complexo de herói. E ela não fala, fica ali estatelada sem conversar com o cara que ama, porque não quer causar problemas pra si mesma. Tem também, claro, o clássico não converse e evite os problemas, que é o caso de Senhor das Sombras, da Cassandra Clare. Porque a Emma descobre que ela e o Julian estão vivendo sobre uma maldição e o que ela faz? Ela não conta pro garoto que ela não pode ficar com ele porque os dois correm risco de se destruir com essa maldição. Ela prefere fazer um namoro falso. Ela acha assim que conversar é muito doloroso. É preferível enganar o seu melhor amigo e dizer que você está namorando o irmão dele. E aí tem também o clássico caso de que você sabe que vai dar super errado. Que é o caso do Jamie e da Claire em Outlander, o terceiro livro, O Resgate do Mar. Porque depois de 20 anos separados, o Jamie esqueceu de contar pra Claire que ele casou com a mulher que tentou mandá-la pra fogueira como bruxa. Meu Deus, por que esses dois não conversaram sobre isso? Não, foi muito mais fácil ir pra cama juntos antes de falarem sobre os problemas. Por fim, o último exemplo é um caso que não é romance, mas que eu sempre me pergunto por que as pessoas não conversaram, que é em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Porque o Sirius Black nunca conversou com ninguém de que ele não era o culpado pela morte dos pais do Harry. E que ele estava matando o Rabicho porque ele era o grande traidor. E quando ele encontra o menino, ele não abre a boca, ele demora muito tempo pra contar pra ele de que, olha, eu não matei os seus pais. Na verdade, quem matou foi o nosso outro amigo. E eu matei ele porque tava muito desesperado com isso. E o mais interessante da falta de comunicação é que não só acontece nesses tantos livros que eu citei aqui. Acontece nos filmes, nas novelas principalmente. Se vocês têm assistido a novela das 9, que é O Segundo Sol, vocês devem ter reparado que o casal principal se encontrou depois de o quê? 18 anos e não conversaram sobre o que aconteceu. Eles simplesmente resolveram viver o amor e não falar sobre os problemas que tinham. E aí, quando a verdade aparece, bum! Explode. E o que foi isso? Falta de comunicação. Então, qual é a moral da história? Por favor, autores, façam os seus personagens conversarem. Não transformem os problemas das histórias em o simples fato de não falar. Falar é importante, incentivem as pessoas a conversarem. Conversar é a alma do negócio. Você tem que falar o que tá sentindo, você tem que falar sobre a verdade. Não jogue as coisas pra debaixo do tapete. E eu acho que os autores estão fazendo um desserviço quando eles resolvem que o maior problema no amor é a falta de comunicação ou na amizade. Por favor, façam os seus personagens conversarem. Evitem que os seus leitores fiquem incomodados com essa situação, porque eu, sinceramente, não aguento mais ver casais, amigos, colegas, mães e filhas não conversarem. Afinal, conversar é essencial para um relacionamento funcionar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!